Convido você a esquecer as tensões do dia a dia, relaxar, respirar fundo, pisar no freio, sentar no sofá para que possamos conversar. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Se existe alguma verdade absoluta, uma delas é: governo forte não revoga a decisão impopular. Ao revogar o monitoramento do PIX, com a consequente volta da famigerada CPMF devidamente maquiada, Lula demonstra que está ouvindo o impeachment bater à sua porta e escancar o desespero de tentar reverter uma situação cada vez mais irreversível. Lula vive o seu inferno astral, o momento mais delicado desde que entrou no Planalto pela porta dos fundos. Agora ele tem que reavaliar, baixar um pouco a crista, perceber que o seu poder não é essa Coca-Cola toda e lutar pela sobrevivência e parar de perseguir o poder absoluto no topo da pirâmide da corrupção. Analistas são unânimes. Deu tudo errado para Lula. Não que ele tenha falhado na forma de agir. Não que ele tenha implementado algo novo daquilo que sempre fez. Não. O grande problema de Lula foi não ter percebido que o mundo virou. Que o Brasil é outro. Que hoje a notícia anda a milhão, enquanto a narrativa vai no passo a passo com muleta, típico de pessoas da idade dele. Ou seja, Lula ficou no passado e foi atropelado pela nova realidade. Ao assumir, ele tinha certeza. Depois daquela aberração cinematográfica de 8 de janeiro, onde ele mostrou força, onde ele demonstrou que militares melancias garantiam sua retaguarda, onde ele chegando atropelando todos os direitos do cidadão, ele colocaria aqueles que se opunham à sua chegada meio nebulosa, que a gente sabe que era a maioria esmagadora dos brasileiros, para dentro de casa quietinhos. Ele imaginou que com o uso da força, ele implantaria o cala-boca via medo. E outra, ele não ficou apenas no cidadão comum. Ele atacou a parlamentares, a autoridades, a celebridades. Ele achava que com a caneta de decisões judiciárias, ele diria à classe superior da política: não tentem, quem tentar, eu destruo, eu boto na cadeia. Em paralelo, ele acreditava que com uma mídia bem paga, com jornalistas que estão pouco ligando na árdua missão de respeitar o seu diploma, ele conseguiria criar factoides. Aquelas táticas dele de que se todo mundo repete muitas vezes uma mentira, essa mentira se torna verdade. Então, poxa, não tinha como dar errado. Artistas, formadores de opinião, jornalistas, celebridades, que posam de estrelas, felizes com o dinheiro que ganhavam, convenceriam um povo que todo absurdo que ele falasse ou fizesse era em nome do amor e da democracia. Aí começou a entender que existia uma tal de internet e redes sociais que matavam as suas narrativas no ninho. E que aqueles artistas famosos, na verdade, eram decadentes que não tinham aquela força toda.
Logo, ele virou o canhão, virou a bazuca para as redes sociais. Bom, então é o seguinte, vamos destruir essa novidade aí. Só que ele não imaginava que surgiria no seu caminho Elon Musk. O X, esse é o X da questão. E não era qualquer Musk, não. Era Elon Musk, que está prestes a se tornar o primeiro trilionário do mundo. E trilionário em dólares, não em real desvalorizado, não. A cada tentativa frustrada de mostrar o quanto era forte, mais enfraquecido ele ficava. Aí também ele tinha aquela certeza absoluta que o parlamento estaria na sua mão devido ao porque ele tinha Pacheco e Lira, duas peças fundamentais, no seu bolso, beijando a sua mão. Mas daí na época ele não percebeu. Ele descuidou das eleições. Eles só pensaram em organizar aquilo tudo que nós assistimos e não foi explicado nas majoritárias. E no final, o susto. Ficou desenhado o poder de voto de Jair Bolsonaro. Porque partidos de direita tiveram uma vitória esmagadora. Aí ele pensou, não, partido de direita sim, mas ali tem muito cara que quer isso, que usou o trampolim Bolsonaro para chegar lá. Mas vai jogar do lado de quem paga mais. Nesse ponto ele teve razão. Nós vimos os Tiriricas, os Romários, tantos outros, mostrando que realmente queriam depois de eleitos. Só que tem um detalhe. Salvo raras exceções, aqueles que se elegeram em partidos de direita não debandariam para a esquerda, ficariam no centrão. E o que foi que aconteceu? O centrão, mesmo sem ter os votos, cresceu. E aí veio outro problema para Lula. Porque esquerda ele não precisa comprar. A verdadeira direita não se vende. E ele se deparou com um centrão gigantesco. E começou a soltar dinheiro, começou a soltar dinheiro, começou a soltar dinheiro. É igual a construção, no início. Aquele que está construindo tem dinheiro pra caramba. Pedreiro pede, ele dá, sabe? Vai fazendo, vai fazendo. Só que com o tempo o dinheiro vai acabando, aí acaba a festa. É tudo ali no mingauzinho. E Lula chegou um momento que ele percebeu que não tinha mais como gastar, de onde tirar. Aí, para aprovar as últimas aberrações, ele prometeu milhões a deputados e senadores. E depois que conseguiu, ele disse, eu vou usar minha força, minha truculência, porque eles estão tudo morrendo de medo de mim, e vou simplesmente não pagar e ainda mandar lá um Flávio Dino da vida ameaçar que vai investigar todo mundo que tentar se opor. Aí eu dou o cala-boca. Deu até a página 2. Porque o centrão, ele não se rebelou às claras. Só que ele se calou. Aí ele deu voz aos polos. E nos polos, comparando direita e esquerda, a direita está muito melhor preparada. Ela tem nomes, ela tem poder de fogo. Enquanto na esquerda estão aqueles mesmos bananas desgastados, desmoralizados, que ninguém dá a mínima para o que falam. Sabe, os Lindenberg, os Randolph, os Humberto Costa, os Guimarães, os Paulo Pimenta. Isso aí é melhor calar a boca, porque se eles disserem que a coisa é errada, todo mundo vai pensar, se ele não gosta é porque é certo. E do outro lado, a juventude, que não se vende. Nicolas, Geyer, Van Hatten, Cleitinho, esses ganharam voz. Aí vem a cereja do bolo. Jamais Lula podia sonhar, um dos seus piores pesadelos, que Donald Trump se reelegeria. E o homem conseguiu com requintes de crueldade. Ele realmente entrando. Pelo voto distrital, pelo voto popular, com maioria no parlamento. O homem é, sem dúvida alguma, hoje, a maior autoridade do mundo ocidental.
E Trump é assim com Bolsonaro, porque eles falam a mesma língua. Eles querem a esquerda e sua ideologia longe das Américas. Em paralelo, Milei. A Argentina virou as costas para o Brasil. Ah, não, mas ele ainda tinha um Chile. Aí o presidente da esquerda, diante do fracasso e do crime cometido e provado, outros países também mexeram de forma estranha nas eleições, mas na Venezuela ficou provado, ficou escancarado. E o presidente chileno disse: eu não reconheço e também repudio o que está fazendo Lula em apoiar Maduro, completando que ele é de esquerda, mas não é corrupto. Ou seja, Lula foi abandonado por países poderosos. E Lula viu o seu apoio enfraquecido de onde ele achava que viria a mão amiga. Então, politicamente, Lula acabou. Ele não tem força nenhuma, a não ser no bloco oriental. Mas também ele não pode chamar a China para colocar porta-aviões aqui, porque daí ele sabe que iria criar um conflito que ninguém quer, nem China, nem Estados Unidos. Então, o apoio que ele pensa que tem do lado de lá, na prática, pouco vale. E agora, ele percebeu que aquela alta velocidade dele para implementar os seus projetos bem calculados, que ele não age assim, ele é um bobo, ele é um bocó, ele não sabe o que está fazendo. Não, todo passo que ele dá é pensando sim em destruir o Brasil como nação, acabar com a produtividade, dividir a população, empobrecer o povo brasileiro, desarmar as polícias, dar força ao crime, para criar uma oligarquia, para criar um parquinho que ele e seus aliados iriam no topo, ganhando muito, jogando migalhas para uma população empobrecida, improdutiva e sem poder de reação. O objetivo era esse, mas miou. O resultado está aí, está na cara. Vejam os artistas. Os artistas estão mostrando exatamente o que eu quero dizer. Ai, Débora Seco, Estados Unidos. Ai, Felipe Melo, quietinho, saindo de banda. Não quer mais ser associado, porque hoje ter o nome associado a Lula é queimar a 3x4. Bem diferente do que eles imaginavam. Aqueles que vivem de cliques, aqueles que vivem de audiência, sabem que dependendo do que disserem em favor do que está acontecendo no Brasil, eles desaparecem. Bom, Thaís Araújo, tá aí. O filme dela foi um fiasco. Fernanda Torres está ganhando Globos de Ouro, está ganhando não sei o quê. A mídia fala em 3 milhões de pessoas que foram assistir o seu filme, mas os cinemas estão vazios. A gente percebe que a coisa está esquisita. E fora isso, aquelas fortunas prometidas a artistas já não estão mais vindo porque não tem mais. Então, com Lula hoje tem empresários corruptos e artistas decadentes que sabem que mais cedo ou mais tarde isso tudo vai mudar. Mas então eles querem ficar, sugar o que puderem e quando a coisa ficar ruim, pegar a fortuna que ganharam, que já não está mais aqui no Brasil. Enganam-se aqueles que pensam que as fortunas dessa gente estão aqui no Brasil. Não estão, não. Eles vão pegar o que tem e ir embora. Mas embora não para Cuba, para China, para Rússia, não. Eles vão embora ali para o capitalismo americano, aquilo que eles tanto comentam. Em resumo, esse revogar do monitoramento do PIX, fora tudo o que acontece em paralelo, deixa claro: Lula virou uma rainha Elizabeth. Ele já não é mais o presidente, ele não manda mais porra nenhuma. E as atitudes que estão acontecendo no judiciário, a exemplo do proibir Bolsonaro de viajar para os Estados Unidos, demonstra exatamente que o sistema em si não percebeu ainda o que está acontecendo. Porque essa canetada, sem dúvida alguma, acelerou ainda mais o impeachment de Lula. Que, segundo apostas,
segundo o que cresce, segundo o que está na cara, não dura até setembro.